Olá, tudo bem com você? Uma boa semana. Que privilégio estarmos juntos aqui. Pela nona vez este trimestre, chegamos ao estudo da lição de número 9 deste guia de estudos deste trimestre, que tem como título Hebreus, Mensagem para os Últimos Dias. E estamos felizes porque você tem nos acompanhado, você tem comentado aqui no canal da Igreja do UNASP, você também tem deixado o seu like, se inscrito. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia, e nosso desejo é que você esteja sempre conosco aqui a cada dia, a cada semana de estudo, em todos os momentos, aprendendo sobre a lição da Escola Sabatina e sobre Deus de uma forma geral aqui na Igreja do UNASP. Você sabe, eu sou o pastor Júlio Ribeiro, eu sou responsável pelo Ministério da Escola Sabatina da Igreja do UNASP, Engenheiro Coelho, e o meu desejo é a bênção de Deus sobre a sua vida. Nós estamos reunidos aqui para estudar a lição de número 9, que tem como título Jesus, o sacrifício perfeito. Daqui a pouco nós iremos entrar na temática desta noite, deste dia, desta semana. Você pode estar estudando, quem sabe agora na sua casa, no seu carro, quem sabe de manhãzinha acordando, quem sabe na hora do almoço, no intervalo, ou agora antes do pôr do sol. Eu não sei que horário você está estudando, mas obrigado por estar conosco. Eu quero fazer a minha autodescrição aqui. Você sabe, a lição da Escola Sabatina da Igreja do NASP contempla os nossos irmãos surdos. Por isso tenho aqui ao meu lado esquerdo o professor Vilmar Silva, nosso intérprete de língua brasileira de sinais. E contemplando os nossos irmãos que são cegos ou que têm baixa visão, temos a nossa autodescrição. Eu sou branco, tenho o rosto meio arredondado, eu estou, neste momento, usando um cavanhaque, não costumo usar, desta vez estou usando, nada comparado à barba do pastor Sérgio Monteiro, mas e nem ao rosto limpo do pastor Vanderlei Dornelles, mas eu já dei aqui o spoiler dos convidados, mas eu estou também, eu tenho o cabelo cortado bem baixinho, na máquina número 2, eu uso óculos normalmente para o computador, mas não estou usando neste momento. Eu estou usando uma camiseta vermelha. Vermelha não, azul. Que isso, não sou daltônico. O vermelho vem na cabeça, amigos, por conta de uma outra coisa aqui na minha frente. Mas eu estou usando uma camiseta azul, azul royal, com um terno preto, mas não um preto muito forte, um preto um pouquinho mais claro, desbotado. Atrás de mim tem a minha parede com duas estantes com vários livros, né? Então, a minha autodescrição para você que nos acompanha. E os nossos dois convidados que estão conosco esta noite são dois pastores amigos que sempre nos acompanham, todo trimestre eles estão com a gente, aqui não passa um trimestre que eles não estejam com a gente, que é o pastor Vanderlei Dornelles e o pastor Sérgio Monteiro. Eu vou começar apresentando o pastor Vanderlei Dornelles. Pastor Vanderlei Dornelles, ele é coordenador acadêmico da pós-graduação da Faculdade de Teologia e do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, aqui do NASP, Engenheiro Coelho, além de ser professor também da graduação, professor da pós-graduação, e também o pastor Vanderlei Dornelles, por muitos anos trabalhou na Casa Publicadora Brasileira, foi pastor ali na cidade de Séries, em Goiás, a quem eu mando um abraço aos irmãos ali do Jardim Nova Esperança. Fiz uma semana de oração ali com eles no ano de 2014, um grande abraço. E o pastor Vanderlei Dornelles tem vários livros escritos. Se você digitar Vanderlei Dornelles livros, você vai encontrar Em Busca do Êxtase, O Último Império, Pelo Sangue do Cordeiro, e mais outros materiais que ele escreveu também sobre vários temas na área da comunicação, que é a sua formação, e na área da teologia, que é a sua outra formação. Pastor Vanderlei Dornelles, muito obrigado por aceitar o convite para esta lição, suas boas-vindas e também, pela primeira vez aqui, a sua autodescrição para os nossos amigos. Ok, pastor Júlio, muito bom cumprimentar a todos. É um prazer participar e contribuir de alguma forma com o entendimento, né, do tema da lição da Escola Sabatina. Bem, eu sou
de cor clara, altura mediana, cabelos grisalhos, antigamente eram castanhos, e usando óculos já. Ok, pastor, muito obrigado pela sua autodescrição. E junto com o pastor Vanderlei Dornelles, está aqui o pastor Sérgio Monteiro. O pastor Sérgio Monteiro tem o canal Sérgio Monteiro no YouTube, você já deve segui-lo. Se não segue, faça aí agora, depois do estudo pode procurar. O pastor Sérgio Monteiro, ele é líder ali, ou era, na verdade, ele era capelão até o final do ano na Escola do Pensar, né? Uma escola ali na Zona Sul de São Paulo. Pastor Sérgio também é um dos pastores, um dos líderes ali da comunidade judaica e também do Instituto Judaico Fyodor Meyer, não é, pastor Sérgio? E eu não sei aí se por que eu disse era, porque eu não sei, pastor Sérgio, se já podemos, a gente não sei se a gente já pode falar aqui, mas o pastor Sérgio futuramente estará em novas atividades, ele vai comentar se ele achar prudente, senão a gente traz ele num novo momento aqui para falar sobre isso. Mas o pastor Sérgio, ele atua nessa área judaica há muito tempo. O pastor Sérgio também é formado na área da informática, trabalhou muito tempo nessa área, fez teologia em pelo menos 2 locais, depois veio para cá para o UNASP, estudou teologia aqui conosco, fez o mestrado do SALT, hoje cursa o seu doutorado em Bíblia hebraica por uma universidade da Holanda. Pastor Sérgio Monteiro também é escritor, ele tem um livro muito interessante chamado Na Presença do Eterno, a quem eu recomendo a todos a leitura, ok? Pastor Sérgio, seja bem-vindo, a sua autodescrição, e obrigado por aceitar esse convite e estar com a gente aqui nesses momentos, enquanto ainda o temos perto aqui no Brasil, tá bom? Pastor Júlio, muito obrigado pelo currículo, né? Ficou maior do que um resumê, mas assim, é um prazer enorme estar mais uma vez contigo, aqui acompanhado hoje do pastor Vanderlei Dornelles. É sempre um prazer falar da lição da Escola Sabatina. Nós estamos sim de mudança, ainda eu vou deixar um pouco no ar ainda, porque há necessidade de oficialização do lado de cá, né? Do lado de lá já está tudo oficial, mas ainda da oficialização do lado de cá. E assim, eu tenho certeza que, como eu estarei algumas outras vezes aqui ainda nessa com vocês na Escola Sabatina, nós vamos conversar. Estou indo para muito longe, bastante longe, mas o meu coração vai ficar com vocês aqui com absoluta certeza. Até o final do ano, como o pastor Júlio disse, eu era um dos capelães aqui da Escola do Pensar e também um dos líderes da comunidade judaica, a quem eu ainda estou atuando. Sábado agora, por exemplo, nos próximos sábados, se não me engano, eu vou estar, talvez, o meu último sermão, minha última derachá na comunidade judaica de São Paulo. É um prazer enorme. Eu sou de cor parda, quer dizer, claro. Eu tenho barba. A minha barba hoje está uns 10 centímetros mais curta do que estava no início do ano, por questões também de mudança de campo. O pastor Vanderlei Dornelles sabe, o pastor Júlio sabe. A gente tem que se adaptar também aos requerimentos do campo, e um dos requerimentos foi que eu reduzisse um pouquinho a minha barba. Eu tive cabelo em algum tempo, diferente do pastor Vanderlei, que diz que é o cabelo branco. Eu costumava ter cabelo, já não tenho mais quase, tenho pouquíssimo, aqui só na lateral, então por isso eu não uso. Estou usando uma camisa azul clara, como tenho barba, uso óculos, e é isso aí, né? Na verdade, se eu for falar muito de mim aqui, eu acabo ficando, a gente não vai ter lição da Escola Sabatina. Falo mais do que o homem da cobra, como dizem aqui em São Paulo. O homem da cobra, essa é a antiga. Pastor Sérgio, obrigado. Pastor Sérgio Monteiro, ele vai para longe, o coração vai ficar no Brasil e o canal continuará ativo, eu tenho certeza. Você pode continuar acompanhando o pastor Sérgio Monteiro no canal Sérgio Monteiro. Acompanhe, siga, tem muito bom material ali para você acompanhar o pastor Sérgio também. Amigos, muito obrigado pela autodescrição, pelas boas-vindas e por estarem aqui para falar de um tema tão interessante. Nesse momento, eu quero só lembrar aos nossos amigos e irmãos que, se você não tem o guia de estudos físico, você pode acessá-lo neste endereço, mais.cpb.com.br, e você pode clicar em lição dos adultos e você vai ver ali a lição da Escola Sabatina, os temas do nosso guia de estudos, gratuitamente. Mas se você quiser tê-lo fisicamente,
o livro, como nós temos aqui, para você estudar dia a dia, rabiscar, escrever. Tem um WhatsApp aí na tela, 19 981650008. É o WhatsApp da CPB Livraria aqui do UNASP, do Campus Engenheiro Coelho. O Frank, a Angélica, o Roberto ou a Erifer, um desses 4 vai atender você e vai te ajudar a ter o guia de estudos físico chegando aí na sua casa, em qualquer lugar do Brasil, tá bom? Lembrando, pastor Dornelles e pastor Sérgio, nós estamos numa parceria aqui com a livraria digital livro7.com, que está dando a cada semana um livro de presente para um sorteado, que é esse livro aqui, pastor Vanderlei Dornelles. Olha, pastor Dornelles deve conhecer o autor pessoalmente, o Dr. Félix Cortez. Ele fez o livro de apoio, né, pastor Sérgio, de suporte ao tema deste trimestre, Carta aos Hebreus, o autor da fé. Portanto, se você quiser participar, você precisa estar inscrito no nosso canal, você precisa deixar o seu like, você precisa fazer um comentário também e ativar as notificações. Essa é a forma de você concorrer ao sorteio e ao final do estudo de hoje, nós anunciaremos mais um vencedor, o vencedor do livro de número 9. Nós já demos aí 8 livros desses, serão 13 ao todo. Eu quero, antes da oração, nesse momento, o pastor Vanderlei Dornelles vai fazer uma oração por nós, por você que nos acompanha. Um grande abraço, eu quero mandar ao grupo da Igreja Central de Caruaru, no Pernambuco, onde eu sei que eles nos acompanham. Um casal muito simpático esteve recentemente aqui na igreja do UNASP, alguns sábados atrás, me procuraram. Eles disseram, olha, nós acompanhamos o canal do UNASP, a igreja do UNASP, a lição da Escola Sabatina, e eu fico muito feliz em saber que estamos chegando a vários lugares. Então, um grande abraço aos nossos irmãos lá da Igreja Central de Caruaru, e esse casal especial, não me recordo o nome, mas que vieram aqui deixar o seu filho no UNASP e passaram um sábado conosco. Pastor Dornelles, por gentileza, dirija-nos uma oração nesse momento. Oremos. Nosso Deus e bom Pai, nós te damos graças pelo privilégio de ter a tua palavra. Pedimos que nos dês a compreensão e entendimento da mesma e possamos ter a humildade de viver segundo a tua palavra também. Abençoa todas as pessoas que nos acompanham nesta live, que a tua luz possa brilhar sobre elas, seus lares, para que sejam alimentadas do Evangelho e da salvação. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, pastor Dornelles. Nós temos como tema essa semana, o título é Jesus, o sacrifício perfeito. E você sabe, a lição nos traz isso daqui, não sei se é do conhecimento de todos também, mas um homem ser condenado, morto na cruz, e ser adorado como Deus era uma vergonha para muitas religiões e muitas pessoas e sociedades na antiguidade. No entanto, a gente sabe que esse homem, o nosso Senhor Jesus, ele é condenado, morto, mas ele se torna referência e ele se torna aquilo que nós hoje temos como símbolo maior do cristianismo. Talvez a cruz, junto com o peixe, aí, sejam os 2 maiores símbolos, não é? Do cristianismo. Mas nessa semana nós iremos comentar sobre como esse símbolo, a cruz, que o apóstolo Paulo chamou de vergonha, né? A Bíblia traz aquele texto famoso, maldito será todo aquele que for pregado, pendurado no madeiro. Nós iremos falar um pouco da cruz de Cristo na lição desta semana. E eu quero convidar você, como temos toda semana, a ler comigo um verso para memorizar, que se encontra lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, verso 14, já está aparecendo para você na sua tela, acompanhe a leitura comigo. Hebreus 10, 14, diz assim: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Falando do nosso Senhor, lá em Hebreus, capítulo 10, verso 14. A lição de domingo, e eu quero começar aqui com o pastor Sérgio Monteiro. Pastor, a lição de domingo tem como título Por que sacrifícios eram necessários? E aqui, quando nós fazemos a leitura de algumas porções apresentadas no guia de estudos, basicamente Gênesis 15, né, de 6 a 21, com Jeremias 34, de 8 a 22,
o que nós aprendemos na leitura dessas porções. Eu quero lembrar a você que nos acompanha, muitas vezes nós não iremos ler os textos, porque entendemos que você está lendo, estudando na sua casa. Nós servimos de complemento. Portanto, se você quiser pause, leia o texto, os textos mencionados, aí nós avançamos, tá bom? Mas, pastor Sérgio, o que nós aprendemos sobre a aliança de Deus nessas duas porções aqui? E eu lhe pergunto, por que eram necessários os sacrifícios? Pois bem, obrigado, pastor Júlio. Eu gosto muito desse tema, afinal de contas, o meu livro de cabeceira é o livro de Levítico, né? Eu sou apaixonado pelo livro de Levítico. O nosso. Pois é. Embora meu doutorado seja no livro de Números, né? Por uma questão de Levítico, todo mundo gosta, e muita gente escreveu já sobre vários temas, e aí o meu orientador, a gente chegou à conclusão que era a história dos espias, seria um tema bastante interessante. Mas na Bíblia hebraica, a Bíblia hebraica, ela está dentro de um contexto semítico do passado, e sacrifícios eram comuns naquela época. Pensar em sacrifícios hoje, aqui no nosso mundo, na verdade, não se pensa, né? É quase que impensável entender matar um animal, ou matar outros animais, ou outros seres vivos, em decorrência de algo que você fez. Nas culturas antigas, essa ideia era comum. A ideia de sacrifício era comum na grande maioria das culturas antigas. Estudos sobre sacrifícios levaram os eruditos, os estudiosos, a chegar a várias conclusões a respeito das razões pelas quais nós temos sacrifícios. Existiam sacrifícios. Algumas das quais, por exemplo, era para alimentar os deuses. Então, a ideia de que os sacrifícios eram para alimentar os deuses necessitavam de alimentação. Na Enoch, né, no Epopeia de Gilgamesh, em alguns lugares falam a respeito desse sentido. Os deuses criaram seres humanos para cultivar a terra e apresentar a eles sacrifícios para que eles pudessem ser alimentados. Na mitologia nórdica, em outros lugares também, a ideia é parecida. Por outro lado, existe uma ideia de que, e aí é interessante, né, uma palavra até estranha, que é uma proteção, uma proteção apotropaica, que seria a ideia de que há uma constante batalha entre deuses e demônios, e os sacrifícios serviriam para permitir dar aos deuses força para uma parede de proteção, um meio de proteger-se contra o ataque infinito dos demônios. É mais ou menos uma ideia que vai brotar no Egito. No Egito você tem algo parecido, por exemplo, com a barca de Ra, que todos os dias precisa do sacrifício, os sacrifícios são feitos para dar a ela forças para vencer a escuridão, para vencer ali aquele que quer constantemente destruir o Egito, assolar o Egito, a Apófis que quer destruir o Egito. A Bíblia hebraica ela tem uma visão completamente diferente, uma visão de novidade com relação ao sacrifício. Sacrifícios não são para alimentar Deus, porque Deus não tem necessidade de alimento. Sacrifícios não são para apaziguar uma guerra que existe entre Deus e demônios, e nem para proteger Deus, e nem para lhe dar forças. Os sacrifícios no pensamento hebraico são apenas, entre aspas aqui, cumprem basicamente duas funções. A primeira função é de validador, de penhor da aliança, demonstrador de que essa aliança ela não será quebrada. Não seria quebrada. E o segundo é a ideia de expiação. Expiação. E a ideia de expiação em si, dentro do contexto hebraico, a ideia do kafar, né, do kafar, ele não tem tanto a ver com perdoar pecados como nós consideramos na nossa mentalidade, até na nossa teologia. Mas ele tem muito mais a ver com purificar, com limpar, com purificar. A ideia de limpar pecados, ela brota de todo o contexto do qual kafar e as palavras hebraicas para expiação, elas vão ser utilizadas. Então, para que existiam sacrifícios? Houve um relacionamento quebrado. E essa é a ideia básica da Bíblia. Nós temos 4 capítulos da Bíblia no qual existe relacionamento direto entre Deus e o ser humano sem necessidade de sacrifícios. Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22. Todo o restante, o meio pelo qual nós nos aproximamos de Deus, nós devemos nos aproximar, é através da ideia de um substituto para a nossa morte. A nossa necessária relação com Deus é a relação na qual Deus, soberano, ele foi ferido, eu vou usar a palavra ferido aqui entre aspas, mas ele foi ofendido, e essa ofensa precisaria ser paga com a nossa própria morte, como era o comum nas alianças do passado, as alianças hititas, as alianças da Mesopotâmia, daqueles lugares, mostram as ideias de vassalo, de suzerano e vassalo, em que existem alianças que são feitas, na qual o povo, alguém que subjuga, ele impõe tributos àquele que é subjugado,
e faz uma aliança de proteção e de não agressão, desde que certos elementos fossem cumpridos. A grande novidade da aliança da Bíblia hebraica, como eu entendo, e eu tenho uma visão um pouco sui generis da aliança, é de que a aliança nunca foi feita com o ser humano. A aliança é feita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O ser humano, ele é beneficiário da aliança. E é uma das razões, exatamente um dos textos que eu utilizo no estudo da aliança, é justamente Gênesis 15, que nos mostra algo interessante. Deus fala para Abraão, que ele iria fazer uma aliança com ele, iria dar um filho, Isaac, etc. Abraão pergunta, mas eu haverei de ter como? Se apenas o Damasceno tenho eu hoje. Damasceno, Eleazar ou Lázaro, né? E Deus diz para ele nada. Deus não diz nada. Diz apenas, olha, eu vou te dar. Mas pronto, Abraão parece que duvida um pouco. E como é que Deus dá certeza a Abraão? Através de uma cerimônia, a cerimônia de passar, a cerimônia do Karat Berit, de cortar uma aliança. De cortar. E ele corta os animais. E o normal das alianças naquele tempo era que as duas partes passavam, dizendo, a partir do momento em que eu descumprir, seja como soberano, ou você como vassalo, ou vice-versa, algo do tratado que estamos fazendo, o que aconteceu com esse animal deve nos acontecer. É bonito isso no que diz respeito a Deus, porque Abraão não passa, o autor da lição, inclusive, acentua isso. Abraão não passa no meio dos animais mortos. Apenas Deus passa. Isso tem um significado profundíssimo. Deus penhora a sua própria vida em certeza da aliança. E eu me recordo, nesse sentido, com o que Hebreus fala, de que Cristo é penhor de uma nova, maior e mais perfeita aliança, e também do que diz Apocalipse capítulo 13, verso 8, que o pastor Vanderlei conhece tão profundamente, que é a ideia do cordeiro morto desde a fundação do mundo. O penhor da aliança não é um cordeiro que vai ser morto futuramente, mas alguém que foi morto muito antecipadamente. Por isso eu entendo que a aliança, nós somos beneficiários dela. Não poucas vezes, eu já falei isso no comentário da lição do ano passado, na verdade, no comentário de Deuteronômio, a expressão aliança, ela nunca está associada com o pronome da primeira pessoa do plural, nossa aliança, quando diz respeito a Deus. Ela está sempre associada com a primeira pessoa do singular, é minha aliança, possessivo. Então a aliança pertence a Deus, mas ela é feita em benefício das criaturas divinas. E o sacrifício das criaturas humanas, das criaturas que não são divinas. E o sacrifício cumprindo, então, dois papéis principais nesse contexto. O primeiro, nos reconciliar com Deus. Essa é a grande novidade da Bíblia hebraica. Se você pegar toda a literatura do passado, a literatura tem vários tipos de sacrifício, literatura semita, mas elas têm nuances diferentes e não de aproximação entre Deus e o homem, de recomposição de um relacionamento quebrado. E o segundo é de dar certeza, de vindicar, de selar uma aliança na qual nós somos beneficiários, mas uma aliança que foi feita pela eternidade, que não pode ser quebrada, e não pode ser quebrada porque ela é vindicada com sangue, de acordo com Hebreus, de acordo com Levítico, de acordo com toda a Bíblia. Pastor Sérgio, muito obrigado. O pastor Dornelles vai complementar agora. Pastor, fique à vontade. É muito boa a explicação que fez o pastor Sérgio. Ele mencionou a prática de sacrifício entre diversas culturas, né? Desde os sumerianos, acadianos, babilônios, até no sul, pela região do Egito, né? Por toda a terra de Canaã. Então, algumas práticas, assim também como narrativas, né, que temos na Bíblia, eram difundidas no mundo antigo. Então, quando falamos de sacrifício, a pessoa pode pensar, bom, a Bíblia absorveu aquilo, né? Não, de fato, o que deve ter acontecido é que a prática do sacrifício que vem do Éden, né, deve ter se disseminado e sido, de certa forma, pervertida até, a ponto de tornar-se, né, nessa ideia de alimentar os deuses, de pacificar os deuses, né? Então, toda essa difusão do sacrifício pelo mundo antigo, especialmente na Mesopotâmia, e sinalizam para nós que há uma prática inicial, né? Um evento original, primordial, que é o sacrifício no Éden, o sacrifício do cordeiro. O interessante também, Sérgio, é que no caso dos animais que Abraão matou, né? E depois o povo de Israel também faz isso, né? Quando se renova a aliança com Judá, eles partiram os animais no meio e passavam fazendo uma promessa. Abraão não passou, Deus disse que só ele passaria, né? E passava dizendo, se eu não cumprir a aliança, isso que fizemos com esses animais, você poderá fazer comigo. O curioso, né, e irônico é que
no caso de Deus, nesse sentido, é o contrário, né? Ele diz assim, para cumprir a aliança, eu vou fazer isto que fizemos com esses animais. Então, não é que Deus, por não cumprir a aliança, não morre, não. Ele morre para cumprir a aliança. Então, o sacrifício, desde a fundação do mundo, como mencionou o Sérgio, né, é esse primeiro, que já é uma referência ao próprio sacrifício de Cristo, que estava profetizado, né? O sacrifício que deu vestes para Adão e Eva, e é daí que vem, então, toda a tradição de sacrifícios, né, do mundo antigo, mas que, por fim, deve canalizar, deve desembocar na cruz, né, que é o cumprimento, é a realidade, né, que era tipificada e representada por todos esses sacrifícios. Só para complementar o que o Vanderlei disse, eu acho interessante para aquele que quiser estudar um pouco mais sobre essa ideia de uma fonte original que é pervertida tem um livro, Fator Melquisedeque, do Don Richardson. É um livro fantástico nesse sentido. E nós vamos encontrar a ideia de sacrifício não apenas nas culturas da Mesopotâmia, mas aqui na América, nós vamos encontrar na China antiga, em vários lugares, mostrando que houve uma fonte, houve um determinado lugar do qual ela deve ter partido também. E essa é a grande novidade da Bíblia hebraica. Eu acho que isso é fantástico. Um autor chamado Jordan Wright, um livro chamado Deus que Age, ele diz que a grande novidade é que as ações na Bíblia hebraica, elas estão sempre voltadas para a reaproximação do homem com Deus. E sempre são iniciativas divinas. Obrigado, pastor Sérgio, pastor Vanderlei, muito interessante esses pontos que vocês colocaram. E para você que nos acompanha, tem também um outro livro, pastor Sérgio, chamado Pelo Sangue do Cordeiro. Se você quiser comprá-lo, adquiri-lo, é de um autor assim que nós conhecemos, né, pastor Vanderlei? Também está à disposição. Eu comprei o Fator Melquisedeque essa semana passada. Eu estou migrando a minha biblioteca para o digital e ali no Kindle eu adquiri esse livro, Fator Melquisedeque, realmente muito interessante. A lição a lição agora, né, perdão, a lição de segunda-feira vem nos trazendo, pastor Vanderlei Dornelles, a ideia ou o título de diversos tipos de sacrifícios. E ela vem trazendo aqui a leitura nós conhecemos Efésios 3, de 14 a 19, e ali é apresentado um pedido, não é? De Paulo, né? Um pedido que Paulo faz em favor dos crentes. Tendo em mente essa questão da morte de Jesus como providenciando, né, perdão, remissão de pecados, etc. Pastor, o que esse texto ali, Efésios 3, 14 a 19, nos ensina em relação aos sacrifícios? E qual foi esse pedido aqui do apóstolo Paulo? Explane para nós um pouco sobre essa passagem de Efésios, por favor. Muito bem. Paulo ora para que os crentes sejam batizados, né, em Cristo, que eles compreendam a profundidade do amor de Cristo. E esse texto é uma boa porta de entrada, né, para a compreensão do sacrifício. Porque nós podemos pensar que o sacrifício seja apenas para pagar uma culpa, pagar o pecado, né, cometido. Mas, de fato, o sacrifício de Cristo na cruz é a revelação de Deus. É a revelação do amor, do caráter, é a revelação da fidelidade de Deus, né, a comprovação, a manifestação da fidelidade dele, da proximidade do amor de Deus para com a sua criação. Então, o sacrifício de Cristo é uma janela, né, que abre a nossa percepção para Deus, para a sua natureza, seu caráter, seu plano de salvação, seu amor, né, sua relação com a criação. Então, nesse sentido, aí a gente volta para a questão do sacrifício na Bíblia, deixando essas questões do mundo antigo, né? E aí a gente tem a seguinte situação, né? Em geral, as pessoas pensam no sacrifício pelo pecado, que era talvez o mais costumeiro. A pessoa pecava e então ia ao santuário para oferecer um sacrifício para o perdão daquele pecado. Então parece que o sacrifício tinha apenas essa função e esse tipo de sacrifício, né? No entanto, havia vários sacrifícios, eram de vários tipos, né? E eles oferecem assim um leque, né, de compreensão da provisão de salvação da parte de Cristo para nós. Então, primeiro, o sacrifício pelo pecado, o indivíduo confessava o pecado com a mão sobre a vítima, né,
a ovelha, o carneiro, e então o sangue era derramado, às vezes levado, né, aspergido no templo. Então a ênfase é no sangue que propicia remissão. Então o pecado da pessoa era transferido dela, né, para o santuário e depois cancelado de vez no dia da expiação. Mas havia outros sacrifícios, né, por exemplo, até mesmo o sacrifício de cereais, né, a oferta de cereais. Isso nos fala da provisão, né, da criação que se reproduz, e a terra que você planta e produz, né? Então, é a bênção de Cristo que alimenta, que satisfaz, que nutre o crente. A palavra de Deus, né, que nutre, que alimenta. Havia o sacrifício, a oferta de sacrifício pacífico, né? Então, as pessoas levavam sua oferta para o templo, sacrificavam o animal e eles comiam, né, comunitariamente aquela oferta. Então é muito belo isso, né? Em Deuteronômio, então Deus fala assim: no lugar que Deus escolher, para ali você subirá com as suas ofertas e lá comerá na presença de Deus. Então as famílias, né, as tribos se juntavam e aí faziam o sacrifício e comiam esse sacrifício pacífico, que nos fala, né, de comunhão, de relacionamento, né, de envolvimento entre os irmãos que participam do sacrifício e comem, né, desse sacrifício e Deus. Então, o sacrifício fala de relacionamento, de unidade, né, entre nós, uns com os outros e com Deus. Então, essa variedade de sacrifícios mostra para nós que o sacrifício é pedagógico, né, que ele tem muito a nos ensinar. E nós podemos compreender um pouco mais, né, do caráter, da natureza de Deus, das provisões que ele faz para nós. E assim, olhamos então o sacrifício não como uma coisa cruenta apenas, né, derramamento de sangue, mas uma atividade, algo que fala realmente de amor, de comunhão, de provisão, né, de nutrição espiritual de Deus para seu povo. É por isso então que Paulo fala que os crentes fossem batizados em Cristo e no Espírito Santo e compreendessem a profundidade do amor. Então, ao aproximarmos da cruz, né, que é o altar do sacrifício, o altar maior, aí a gente se aproxima para compreender a profundidade do amor, da provisão, né, e do plano de salvação de Deus para nós. Pastor Sérgio, por gentileza, complementar. Olha, eu gosto demais desse tema, até no meu mestrado foi o tema de sacrifícios e carne, etc. E eu passei muito tempo estudando a questão do sacrifício por uma questão de origem judaica, etc. Eu gosto demais também. E uma das coisas que me impressionou demasiadamente foi justamente essa provisão de sacrifício. Aparentemente eram todos iguais, né? Confessa o animal, morre, leva o sangue ou come a carne, etc. Mas a grandiosidade didática de cada um deles, ela é fantástica, pedagógica. E isso é uma das coisas que me impressionou bastante. Por exemplo, o Zebach Shelamim, que é o sacrifício de paz, ele não acontecia de uma maneira gratuita ou fortuita. Geralmente acontecia após algo para o qual houvesse sido necessário um sacrifício anterior. E esse sacrifício anterior era o sacrifício de reparação ou o sacrifício de culpa, pela culpa, o Hashem. Então, uma vez que você sentia de Deus, recebia de Deus o perdão, agora você faria um sacrifício de paz no qual você participaria conjuntamente com a divindade desse ato de comer, que era um ato santo. Né? E aí eu me recordo justamente, daí foi que eu tirei o título da dissertação, Na Presença do Eterno, né? Que os homens comeram na presença do Eterno em Êxodo 24, e no sacrifício de paz, que era comido na presença do Eterno. Mas veja, um outro aspecto extremamente importante que eu gostei aqui quando ele citou, que eu acho maravilhoso, essa didática. Imagine comigo o seguinte, que nós voltamos para o passado e o homem vai levar ao templo o seu sacrifício. Aí ele vai se levar ao templo o seu sacrifício, e ele era obrigado a participar do momento do sacrifício para que ele pudesse ter ali a visão da feiura do pecado que ele havia cometido e do resultado sobre ele, e da capacidade de uma substituição. Ele tinha que colocar a mão sobre o sacrifício, confessar os seus pecados, dependendo de quem ele era, o sacerdote sacrificaria ou ele mesmo teria que sacrificar. O Sefer Avodá, que é o livro que fala complementa algumas ideias que não estão descritas na Bíblia, diz que a maior parte das vezes o homem deveria se confessar e ele mesmo sacrificar, para que ele fosse posto em contato com a morte. O sangue era então recolhido, em alguns casos derramado na base do altar, no outros numa grande parcela levado para dentro do santuário.
A menorá, de acordo com o Êxodo 26, ela era um candelabro que nós vemos hoje, aquele candelabro de 7 pontas, apontando para cima, mas ela não era apontando para cima. Ela tinha um rebatimento de cobre ou bronze, latão, de cobre ou bronze, em que ele apontava fazendo com que a luz incidisse sobre os pães da proposição e sobre a cortina, sobre o segundo véu. Nesse momento, agora você imagina didaticamente aqui, o sacerdote toma o sangue, o ofertante fica no pátio e ele enxerga agora o sacerdote entrando com o sangue que estava levando o seu pecado, tirando da vida dele e colocando para dentro. E a última visão que ele tem é quando a cortina se abre, a luz ilumina o sacerdote entrando e ilumina também a cortina suja pelo sangue dos seus pecados. A partir daquele momento, ele vê o resultado, era isso que Deus intentava, que ele visse o resultado dos seus pecados sobre o santuário. E eu acho fantástica a provisão do amor de Deus, a demonstração do amor de Deus, dizendo, olha, eu habito no meio de vocês para que você não tenha que habitar no meio dos pecados. A cortina fechava como se Deus estivesse dizendo, a partir de agora, os pecados que você tem, vá para casa em paz. Daí o Zebach Shelamim, o sacrifício de paz. Vá para casa em paz. Os seus pecados agora estão comigo, eu cuido deles. Eu vou cuidar deles. Eu vou cuidar de que maneira? Vou conviver com eles até o grande dia da expiação. Só para terminar aqui, eu acho isso maravilhoso, quando ele está saindo de volta, o sacerdote, o ofertante não havia ido embora, o ofertante ficava. E quando ele sai, mais uma vez a menorá ilumina, e ela ilumina agora não as costas do sumo sacerdote, mas ilumina por trás do sacerdote, e o rosto do sacerdote vem iluminado como se fosse iluminado pela glória da graça de Deus, como brilhando com o rosto de Moisés, brilhando e iluminando, como se demonstrando assim, agora tu entendeu o que aconteceu? Você trouxe os pecados, eu fico com eles, e agora você vai para casa com paz. E essa era a ideia que Deus queria passar para eles, queria passar para aquele povo naquele momento. Venha até o santuário, no santuário você encontra graça. Amém. Para você que nos acompanha, perceba, há muitas lições a serem tiradas do sacrifício. Eu citei aqui o livro do pastor Vanderlei Dornelles, Pelo Sangue do Cordeiro. Você encontra digitando aí o nome do livro do pastor Vanderlei no Google. Mas também tem um outro livro, pastor Dornelles, chamado Na Presença do Eterno, que é o livro do pastor Sérgio Monteiro, que fala exatamente do sacrifício. É muito interessante. Eu recomendo também. Digita aí no Google, Na Presença do Eterno, Sérgio Monteiro. Certamente você vai encontrar um material muito rico. A lição de terça-feira, pastor Sérgio, vem falando sobre o sacrifício perfeito de Cristo. Baseado em Hebreus 7:27 e Hebreus 10:10. Como o sacrifício de Cristo, e falamos agora sobre sacrifícios, sobre os diversos tipos de sacrifícios, mas como o sacrifício de Cristo é apresentado em Hebreus capítulo 7 e Hebreus capítulo 10. Quais são os detalhes, quais são os pontos-chave ali na apresentação do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? Acho que uma das coisas mais maravilhosas a respeito do que acontece, por exemplo, em Hebreus 7:27, é que o sumo sacerdote, aquele que oferece o sacrifício, é ele mesmo, ou melhor, o sacrifício é ele mesmo, é oferecido por ele mesmo. O capítulo 7 diz assim, 7:26, porque nos convinha tal sumo sacerdote. Aqui, então, o foco não é o sacrifício em si, mas o sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Por que ele vai falar de sacrifício, mas ele começa falando da impecaminosidade, da santidade, da falta de mácula, da inocência daquele que é o sumo sacerdote? Porque a grande novidade do pensamento bíblico aqui do autor de Hebreus, aqui de Hebreus, é justamente a ideia da associação entre a oferta e o sacerdote que a oferece. E essa é a grande característica. Ele não oferece outro. Ele não oferece outro. Ele não lida com animais. Ele não coloca uma outra pessoa, um outro ser, para lidar com os pecados dos outros, da humanidade. Ao contrário. E aí o capítulo 7:27 diz que não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo a si mesmo. Então,
a oferta de Jesus, ou a oferta Jesus, ela é perfeita porque ela não necessita de repetição, porque ele não necessita primeiro se purificar, e você vai lembrar, por exemplo, do capítulo 7, capítulo 8 do livro de Levítico, no qual, ao entrar para o serviço sacerdotal, o sacerdote deveria ficar 7 dias em um ambiente de purificação, 7 ou 8 dias afastado de todos para poder receber a purificação e daí poder entrar no ofício sacerdotal. Além disso, no dia da expiação, o sumo sacerdote deveria ficar 10 dias longe da sua família. Para vocês terem uma ideia, havia um segundo sumo sacerdote, que era o irmão geralmente dele, o Sagan, que caso ele fosse contaminado por qualquer razão, ele não poderia oficiar no dia da expiação, porque ele estava contaminado. Jesus não passou por nada disso. O autor de Hebreus aqui, no capítulo 7, 26, ele fala, ele era santo, imaculado, ele era inocente, ou seja, não havia absolutamente nenhum tipo de mácula nele. E por isso, ele é maior e mais perfeito. A ideia de Hebreus é sempre essa, Jesus Cristo, ele é maior do que Moisés, ele é maior do que os profetas, ele é maior do que os anjos, ele é maior do que o sábado, ele é maior do que o descanso, ele é maior do que absolutamente tudo. E ele é maior do que os sacrifícios. Os sacrifícios tinham realidade. Às vezes a gente tira um pouco a realidade do sacrifício. Para aquele povo, para aquele momento que as pessoas passavam, elas sentiam efetivamente o poder de Deus, como eu acabei de descrever, perdoando-lhes os pecados, perdoando-lhes completamente. Mas no nível superior, havia algo que deveria ser visto por detrás do sacrifício. E o que era? É que eles eram repetitivos, eles eram necessários todos os dias, mas viria alguém cujo sacrifício não seria feito por outrem, mas por si mesmo. Então ele é voluntário, ele é o sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote oferece a si mesmo e oferece o seu próprio sacrifício, não havendo necessidade de pesquisar, de que alguém pesquisasse nele mácula, defeito e etc. Ao contrário, ele por ser maior do que tudo o que foi dito antes, ele era também maior do que os sacrifícios. E por isso ele podia perfeitamente, de uma vez por todas, como diz o capítulo 7, 27, oferecer a si mesmo como sacerdote, como sacrifício, e purificar os pecados de uma vez por todas. A lição de quarta-feira, obrigado, pastor Sérgio. A lição de quarta-feira, pastor Dornelles, tem como título A Cruz e o Custo do Perdão. Após essa explanação do pastor Sérgio, Jesus, não a oferta de Jesus, mas a oferta de Jesus, eu pergunto, olhando ali para Hebreus, mais no capítulo 9, versos 22 a 28, o que é dito desse trabalho de Cristo aqui no santuário celestial? O senhor vai responder, só me veio à mente, pastor Dornelles e pastor Sérgio, uma curiosidade, não no sentido de purificação, mas também, lá em Levítico, diz que na inauguração do santuário, passava-se 7 dias ali dentro, né, inaugurando o santuário, naquele período ali. É interessante que quando a gente vai para o Evangelho de João, é uma curiosidade, uma provocação. Nós encontramos o Senhor Jesus no primeiro dia da semana, quando ressuscita. Ele aparece em Emaús, ele aparece a Maria, ele aparece também aos discípulos sem Tomé. E logo na sequência é dito que ao 8º dia, no outro domingo, ao 8º dia, Cristo aparece novamente para os discípulos agora com Tomé. É no mínimo curioso existir uma lacuna de 7 dias em que nós não encontramos, não é Cristo, digamos, aqui na Terra. Ele aparece no domingo, depois no outro domingo pode ter aí alguma referência a essa inauguração do santuário. Uma curiosidade apenas para você. Mas, pastor Dornelles, o que dizer dessa obra de Cristo no santuário celestial? Muito bem. Pastor Júlio e aqueles que nos acompanham, pastor Sérgio, né, vejam, a grande ênfase de Hebreus é que Jesus inicia. Então, veja, no capítulo 9, né, então diz assim, não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, ou nos lugares santos, né? No capítulo 9, 23, 24, né, diz, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, porém no mesmo céu. Então, desde o início do livro, né, ele está falando, o apóstolo fala de nós entrarmos, né, no santuário, porque ele abriu o caminho para que nós possamos entrar. Então, ao abrir o caminho, ele entrou primeiro.
E esse aspecto de ele entrar nos dá conta da inauguração, do início, né, do começo do serviço de mediação e expiação no santuário celestial. Aí vem uma pergunta, né? E na Bíblia hebraica, né, no Antigo Testamento, antes da cruz, não havia mediação e expiação no santuário celestial? É interessante que se Deus sacrificou o cordeiro no Éden, né, e depois os patriarcas sacrificavam, aí depois vem o sacerdócio araônico, né, para sacrificar. Então, o perdão estava disponível através do sacrifício feito pelo sacerdócio humano, pelo sacerdote humano. E esse perdão era uma espécie de cheque, porque a pessoa não estava perdoada completamente ainda. O perdão dela seria ratificado na cruz e depois no ministério de Cristo no santuário celestial. Interessante disso é que os adventistas estão praticamente sozinhos nessa compreensão acerca do ministério de Cristo no santuário celestial. Os evangélicos, os protestantes, os católicos, não veem assim. Para eles, a cruz consuma, né, todo o plano da salvação. A cruz consuma em termos da garantia. Mas é como no santuário terrestre. A morte do animal no altar era o início do processo. E o processo seguia, né? Ao derramar o sangue, ao aspergir o sangue, né? Depois chegava o dia da expiação. Muito bem, por que o autor de Hebreus dá essa ênfase, né, de Jesus estar entrando, começando, e isso é na ascensão. Ellen White fala disso no Desejado, né? Ele subiu e então houve uma cerimônia, uma grande cerimônia de recepção dele, né, no santuário celestial. Todo o universo estava representado. E João relata isto em Apocalipse 5. E ele é levado, né, a esta cerimônia, em visão. E tem um livro para ser aberto. A abertura do livro é o cumprimento do plano da salvação. Aí diz assim, mas não havia ninguém que podia tomar o livro e abrir. Ele dizia, eu chorava muito, porque não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. O interessante disso é que a afirmação, né, de Apocalipse 5 está dizendo que nem Deus poderia abrir o livro, nem o Espírito Santo, nem os anjos. E ele chorava muito, né, porque na cabeça dele, que entrou na visão, não tem plano da salvação consumado ainda, não tem salvador, não tem mediador, não tem sacerdote, né? Aí vem um ancião e toca no ombro de João e fala, João, não chore, não se desespere, porque o leão de Judá venceu para abrir o livro. Aí veja, quando juntamos aqui Hebreus, né, com Apocalipse, são dois livros que têm um santuário, né, por dentro, por fora, pelos lados, em cima e embaixo, né, a gente percebe que Jesus entra para consumar o plano da salvação. E ele pode fazer isto só depois da cruz. Por quê? Porque agora ele adquiriu o parentesco com a raça humana. O sacerdote era tirado dentre os irmãos. Veja a expressão de Hebreus também, né? Há poucos dias nós vimos isso na lição. Então o sacerdote era nomeado, né, entre os irmãos, era um dos irmãos, tinha o sangue dos irmãos. Então Arão e seus filhos, né, eram irmãos na carne e no sangue de todos os israelitas. Por isso eles podiam mediar. Mas Jesus, Miguel, né, no Antigo Testamento, não tem a carne e o sangue da raça humana, ele não é sacerdote ainda. Ele se torna sacerdote quando ele entra, e essa então é a ênfase de Hebreus. E ele entra para quê? Para dar sequência ao processo. Então a mediação e expiação são processos salvíficos, né? Então começa na cruz, o sacrifício é feito como se fosse no altar do sacrifício, e agora ele comparece diante de Deus para apresentar seu sacrifício e interceder. E por fim, depois, fazer a expiação. E é por isso aí que o autor de Hebreus, né, diz assim, que era necessário, Hebreus 9, 25, não era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com esses sacrifícios aqui na terra. Então, o santuário terrestre e a sua purificação, né, dos pecados através do sacrifício. A combinação disso era no dia da expiação, Yom Kippur. Mas aí no verso 24 ele fala assim, melhor, aí no restante do verso 23 ele diz, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores.
Então, as coisas celestiais aqui são o santuário celestial, os lugares sagrados lá, né? Lugar santo, lugar santíssimo. Então, essas coisas se contaminaram com o pecado da raça humana. Então, Jesus vem aqui, ele assume os nossos pecados nas costas dele, né? A cruz é uma metáfora desse peso, né? Que é colocado sobre ele, e ele carrega esses pecados. E aí vem o significado de perdoar aqui, né? Que é carregar. Ele carrega os pecados. E quando ele ascende para o céu, tendo feito o sacrifício, vai apresentar o sangue perante Deus, ele leva, né, consigo, então, simbolicamente, os pecados. E o santuário está com o registro desses pecados. Aí Jesus, então, procede todo o ministério da intercessão, representado pelo sacrifício diário, sacrifício pelo pecado, né? E chega, a partir de 1844, a Yom Kippur, o dia da expiação, para limpar de vez, né, o santuário e, em decorrência, o universo, né, da mancha do pecado. O interessante aí, Júlio e Sérgio, né, e demais amigos, é que o santuário, de fato, né, incorpora o universo. Guilherme Miller não estava de todo errado quando ele achava que o santuário era a terra, sabe? Em Mateus 24, quando Jesus fala que o santuário será destruído, os discípulos pensam que é o fim do mundo, né? Porque o santuário é uma representação, ele incorpora todo o ambiente da criação divina. Então, limpar o santuário, purificá-lo, com esse processo salvífico, né, do sangue de Cristo, é limpar o universo da mancha do pecado. E isso termina, então, quando Jesus encerra Yom Kippur, né? E aí, então, se prepara para a segunda vinda. Pastor Vanderlei, muito obrigado. Talvez seja importante. Hoje tem algumas discussões, 2 pontos importantes aqui, só para avançarmos. Quando você lê ali em Hebreus, você que nos acompanha, Hebreus 8, 9, 10, e a Nova Almeida atualizada corrige esse problema, em quase todos os textos, com exceção de 1 ou 2, não me recordo agora, a melhor tradução ali é santuário, né? Lugares santos, santos dos santos, é o que o livro de Hebreus apresenta na língua grega, tarrágia. A melhor tradução ali para quase todos os textos é santuário. Então, para você entender que há essa menção ao santuário celestial. Né? A Nova Almeida fez essa correção na tradução. Né? Então, a expressão está no plural, tarrágia, e é nos lugares santos. Exatamente. Nos santos. Né? Exato, eu queria só um ponto que eu gostei demais aqui ali sobre Apocalipse 5, pode porque falar, é exatamente o que eu penso também. Você está me escutando? Sim, perfeito, pode falar. Ótimo. É exatamente a ideia, porque o grego de Apocalipse 5, quando fala que não havia ninguém, o deis em grego, ele é absoluto, ele é por uma dupla negação, ou seja, é absolutamente ninguém. Nem Deus, nem o Pai poderia, porque não havia isso que o pastor Vanderlei tão claramente nos anunciou. E eu gostaria de trazer aqui também dois aspectos que corroboram essa ideia de linguagem de inauguração. Quando fala em Hebreus 6, 19 e 20, que se tornou Cristo, a esperança como âncora da alma, a qual adentra o véu, para onde Cristo se tornou, a ideia não é que ele entrou ali como sumo sacerdote, mas o grego genômenos quer dizer que ele se tornou, ou seja, uma linguagem inauguracional também. Exatamente. Em Apocalipse capítulo 8, quando fala do poderoso anjo que se aproxima, ali você tem anjos, né? Os anjos, os 7 anjos que estão diante de Deus, e ali há um artigo definido, eu falei sobre isso no Apocalipse Decifrado no ano passado, há um artigo definido nos indicando que esses anjos já haviam sido mencionados na mente do autor. Então, Apocalipse 1, 21 nos mostra quem eram os 7 anjos, os anjos da igreja, e a cena do santuário que rebobina. Toda vez que acontece uma cena do santuário, parece que é uma rebobinar da história para o passado. E em Apocalipse 8, nós temos uma nova cena do santuário, e ali o verbo que aparece quando esse poderoso anjo se coloca diante do altar é um verbo de aproximação, de primeira vez que ele chega, quando ele se aproxima para inaugurar algo. E aí alguém fala, mas e os trovões? Na literatura judaica, e ali o pano de fundo apocalíptico, quando havia o início da intercessão diária, no Tamid diário, havia um sacrifício, e o sacerdote, ao terminar de acender o incenso, ele acendia o incensário pela primeira vez, e ao terminar de acender o incensário pela primeira vez, ele jogava o fogo que estava na mão dele, no incensário da mão dele, jogava. E aí Joséfo descreve, alguns outros autores, o Talmud descrevem, que havia como que o som de trombetas e de trovões que poderiam ser ouvidos
a quilômetros de distância. Tirando o exagero, ali nós temos uma figura muito clara de início de intercessão, que corrobora exatamente essa linguagem que o pastor Vanderlei trouxe agora também, da linguagem de inauguração. Nós estamos vendo em Apocalipse e em Hebreus uma linguagem de início de intercessão. Até quando nós nos aproximamos de Hebreus, de Apocalipse, principalmente Apocalipse mais adiante, Apocalipse 14, etc., quando nós já vemos 12, 14, quando nós já vamos encontrar aí o dia, Apocalipse 11, 12 e 14, nós vamos encontrar já 1844, já o início do Yom Kippur. Pastor Sérgio, bem lembrado, esse é um ponto que eu quis destacar, pastor Vanderlei. E um outro ponto que é importante, tem muita confusão no nosso meio também. O senhor citou aí, pastor Vanderlei, para o evangélico em geral, a cruz é o fim de tudo, tudo termina ali, não é? Para nós, adventistas, nós queremos que a cruz, eu costumo dizer que ela é uma seta. Se eu ligar os pontos, os 4 pontos das madeiras, né, da cruz, eu tenho uma seta apontando para cima. Eu costumo dizer que é uma seta que aponta para o santuário. E há uma confusão muito grande. Essa semana eu conversava com alguém, as pessoas precisam entender essa questão. Na cruz, Cristo proveu o perdão disponível para todo aquele que nele crê e busca. Mas o perdão é efetivado quando eu, cristão, peço perdão. Isso ocorre no santuário. Porque alguns, mesmo em nosso meio, pastor Dornelles, mesmo entendendo a doutrina do santuário, ainda dizem, não, Jesus perdoou o meu pecado lá na cruz. Mas espera aí, o que você está querendo dizer com isso? É bonito, a gente entende, mas teologicamente falando, o perdão ele ocorre quando eu peço. Então as pessoas confundem isso, não é? O que ele proveu na cruz foi o meio para o perdão, o senhor disse muito bem, ele deu a garantia. Agora, o trabalho no santuário, pode explanar, pastor Vanderlei, o trabalho no santuário ocorre ainda hoje, porque senão fica muito pouco, não é, pastor Sérgio, para Cristo trabalhar hoje no santuário. Pastor, comente sobre isso, acho que é importante. Exatamente, Júlio. Veja que nós não podemos ficar com a cruz, né, e perder Jesus de vista. Os cristãos terminaram fazendo da cruz uma relíquia, né? Então, usa no colar, usa na parede, aqui e ali, né? A cruz é apenas um símbolo. Mas o Novo Testamento não termina com Jesus na cruz. Os apóstolos, né? O olhar deles não estava na cruz, né? No objeto lá e naquele momento. O olhar deles estava no santuário celestial. Veja, Estevão fala isto, Pedro fala, Paulo fala várias vezes, o autor de Hebreus fala inúmeras vezes, o Apocalipse fala também. O texto que o Sérgio acabou de mencionar, né, Apocalipse 5, é o anjo, que é o anjo do Senhor, que se coloca diante do altar para fazer intercessão. Então, nós temos de seguir Jesus, né? Ele passa pela cruz e ascende para o céu. E Hebreus está dizendo que ele entra no santuário e fala várias vezes. E nosso olhar tem de se mover, então, da cruz, né, para o santuário. Porque a solução começa na cruz, mas a consumação de todo o plano da salvação é no santuário celestial, onde ele está por nós. Perfeito, pastor. Pastor Sérgio, por favor. Eu queria só complementar, eu acho que eu costumo utilizar uma ilustração aqui, tomando o que você falou, Vanderlei, sobre o cheque, um cheque pré-datado, um cheque em branco, né? Eu costumo usar a seguinte ilustração, para as pessoas acabam compreendendo de forma bastante interessante. Imagine que nós estamos aqui conversando e, de repente, aí no NASP, né, para ficar mais próximo, aí no NASP, onde nós estamos conversando agora, desça um helicóptero do Jeff Bezos. E o helicóptero do Jeff Bezos procura. Eu queria saber quem é o Vanderlei Dornelles. E o Jeff Bezos procura o Vanderlei Dornelles e diz assim, olha, eu tenho aqui um cheque para você. E é um cheque de 20 milhões de dólares. Um cheque de 20 milhões de dólares. Olha que maravilha. E ele entrega o cheque e diz assim, olha, faça o que você quiser com esse cheque. É seu. Eu vi seu perfil no Instagram, e gostei, trouxe o cheque. E ele te entrega o cheque e vai embora. Entrega o cheque para o Vanderlei e ele vai embora. E o pastor Vanderlei pega o cheque e vai para casa, chega para a família e diz, olha, maravilha, todos os nossos problemas acabaram. Né? Todos os nossos problemas acabaram. Ou começaram outros, né? Começaram aqui. E ele pega o cheque e coloca na estante. E diz, olha, amanhã eu vou descontar esse cheque. Amanhã passa, sexta-feira passa, na outra semana passa, passam-se os meses, os anos, chega um momento, ele nunca descontou o cheque. Qual problema foi resolvido? Nenhum problema foi resolvido. A partir do momento em que no dia ele vai até o banco descontar o cheque, aí o problema é resolvido.
Imagine que Deus, na cruz do Calvário, ele nos chegou como no helicóptero, ele desce na cruz do céu e nos entrega um cheque em branco, apenas assinado com o sangue do seu filho, porque não havia como colocar um preço no nosso pecado. O cheque está em branco, para pagar qualquer somatória que ao final da nossa vida fosse apresentado. Agora imagine que nós nunca nos aproximamos do banco da graça e nunca descontamos o cheque da graça de Cristo assinado pelo seu sangue. O que é o juízo investigativo? O que é o santuário celestial? É a apresentação diante de todo o universo da comprovação de que eu fui até o guichê da graça e saquei da graça provisionada por Cristo na cruz do Calvário. É só isso. Muito bem. Essa ilustração a gente também usa, é muito interessante. Na cruz, né, pastor Sérgio? Proveu-se o pagamento, mas o pagamento depende do devedor aceitar aquilo que foi provido para ele. Na cruz, o perdão foi oferecido a toda a humanidade. No santuário, o perdão é individualizado. Por que eu posso ser salvo? Exatamente. Porque eu pedi perdão. Exatamente. A lição de quinta-feira, e eu quero fazer uma pergunta para o pastor Sérgio, estamos nos aproximando do final do nosso estudo, e depois tem um para o pastor Dornelles também. A lição de quinta-feira vem trazendo como título o caráter de Deus. Pastor Sérgio Monteiro, de forma mais curta, estamos chegando ao final, mas me diga, quando nós lemos Romanos aqui, 3 também, Romanos 5, 8, no fim das contas, o que a cruz, que não é o fim, como o pastor Dornelles falou, é o começo do processo de salvação, o que a cruz revela sobre nós e sobre Deus, pastor Sérgio? Primeiro, antes de mais nada, sobre nós é a profundidade do nosso desgarrar. Nós estamos distantes de Deus. A profundidade do poder do pecado sobre cada um de nós e a necessidade, a incapacidade de nós conseguirmos sanar a enfermidade que nos acomete. Daí é um grande tapa na cara daqueles que acreditam que são perfeitos. Nós não temos como ser perfeitos. É impossível sermos perfeitos. E a cruz nos mostra isso, porque se houvesse, Ellen White diz de uma forma muito fantástica, maravilhosa, ele diz que se houvesse algum outro meio de salvação, Deus o teria optado, afinal de contas, o seu filho teve que morrer. E aqui precisamos entender que, embora nós consideremos e saibamos que a divindade não pode morrer, a divindade pode sofrer a pena da segunda morte. E Cristo na cruz do Calvário, ao estar ali, ele sente o peso do pecado e olha e diz, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparastes? Ele sofre aquilo que o ser humano, para que o ser humano não sofra a segunda morte, ele sente a separação de Deus. Eu costumo dizer aqui, para resumir o que está dito na lição de sexta-feira, de quinta-feira, na verdade, é o que eu costumo dizer, quando a gente fala sobre os 5 S da salvação. O pecado, o problema do ser humano é o mesmo em toda a existência. Na Bíblia hebraica era pecado. E o que é que o pecado é? Pecado, mais do que o ato de transgredir a lei, a provisão interna, é o sentimento interno de afastamento de Deus. Essa expressão, ele se expressa na transgressão da lei, ele vai se expressar em mão erguida e dizer, eu estou nem aí, eu quero pecar mesmo, eu não ligo para isso. Mas isso advém de uma disposição interna que é disposição contrária a Deus, de afastamento de Deus. O pecado, no fundo, ele envolve natureza e ato. E a natureza é o nosso caráter. A Bíblia, quando nós olhamos para a Bíblia hebraica, nós vemos o pecado como atingindo o ser humano de uma forma muito clara. A Bíblia diz assim, esse aqui é o caráter de Deus. O caráter de Deus está descrito na sua lei. Afinal de contas, a primeira palavra dos 10 mandamentos, Anohi, em hebraico, os rabinos dizem no Tratado Shabat 105, que é Ananafshit Ketiv Eti. Eu escrevo o meu caráter e entrego para vocês, a minha alma. Então, ali é o caráter de Deus. E o que a lei nos mostra? Você não atingiu. Esse aqui é o modelo, você não atingiu. Você está aquém. E você, por estar aquém, não apenas aquém, é porque você está contrário a ele. Isso significa que você deve morrer. Agora, o que nos mostra a respeito de Deus? Deus diz assim, você deveria morrer, mas eu provisiono na própria lei um meio de salvação para você, que é o sacerdote no santuário, que apresenta um sacrifício de sangue como seu substituto. São 5 S da salvação. No Novo Testamento também a mesma coisa acontece, da história da humanidade é exatamente a mesma coisa. Nós continuamos sendo pecadores, padecendo da mesma dificuldade. E o que Deus nos apresenta? Um maior e mais perfeito santuário, um santuário não feito por mãos humanas,
o maior e mais perfeito sacrifício, um sacerdote que não padece das mesmas dificuldades que os anteriores, cujo sangue é perfeito e é o perfeito e suficiente sacrifício. Isso nos mostra uma das facetas de Deus, que é a faceta do seu amor demonstrado no santuário. Por outro lado, Deus é justo e a sua justiça, como eu descrevi, o pastor Vanderlei falou também no início, a limpeza do santuário ocorria em que momento? Ela ocorria no dia da expiação, que era um símbolo do juízo divino. Mas aí há algo fantástico que é a respeito do juízo. No livro de Levítico, capítulo 16, verso 20, ele diz assim: quando houver terminado de fazer expiação pelos filhos de Israel. Em outras palavras, o julgamento de Deus é um julgamento que é a favor do povo. Nós vemos isso em Zacarias capítulo 3, quando há uma acusação contra o sumo sacerdote Josué. Deus escuta o opositor, sim, mas apresenta como resposta na sentença, a sentença não é contra Josué, mas contra o promotor, que o Eterno te repreenda. Em outras palavras, nós podemos compreender, então, nesse sentido, que a cruz, que o Cristo sacrificado, que Jesus, o Cristo, o Messias sacrificado, que ele, como apresentando o seu sangue, intercedendo por nós no santuário celestial, revela a respeito de Deus que ele é justo e a sua justiça se manifesta em misericórdia, salvação, amor e redenção. Muito bem, nós podemos terminar com esse pensamento, pastor Sérgio, pastor Júlio. Veja, é isso que Ellen White fala também, né? Aqui tem um texto do Desejado, citado na parte de sexta-feira, em que ela diz assim: os seres remidos, né? E os não caídos. Então, os que pecaram e foram salvos e os que não pecaram encontrarão na cruz de Cristo seu estudo e seu cântico. Veja que coisa maravilhosa, né? Que a cruz será, o sacrifício na cruz, né, será o tema de estudo, de reflexão, né, de teses e dissertações feitas na Universidade do Céu. Amém. O pastor Sérgio falou aí de tese e dissertação, que ele já fez, está fazendo, né? Nós também temos feito. Então, no céu, na vida eterna, né, as pessoas continuarão estudando, exercendo suas faculdades mentais, né? E aí Ellen White, então, vem e diz assim, que o sacrifício na cruz, né, pelo seu potencial de manifestar a beleza, o caráter, né, a grandeza de Deus, o amor de Deus pela sua criação, então, este sacrifício será tema de estudo, né, ao longo da eternidade. Então, isso significa, Júlio e Sérgio, que nós temos um pouquinho de conhecimento acerca do sacrifício de Cristo. Nós tocamos com a ponta dos dedos, mas é um oceano de verdades, não é? É um oceano de revelação, sabe? O sacrifício na cruz. E ela fala também assim, ó, que o Calvário manifesta, né, que a lei do céu é a lei do amor, que leva a pessoa a renunciar. Então, Jesus renunciou a si mesmo, né? E aí nós aprendemos de Cristo e renunciamos também. Ele diz, aquele que quer vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Isso é renunciar. Não foi só Ellen White que falou disso, né? Paulo fala também em Efésios, capítulo 2, versículos 6 e 7. Ele diz assim, que Deus nos ressuscita com Cristo e nos faz assentar nos lugares celestiais, para manifestar, nos séculos vindouros da eternidade, a suprema riqueza da sua graça, manifestada no sacrifício de Cristo. Então, eu creio que uma maneira boa de terminar essa lição sobre sacrifícios, né, é que o sacrifício é um só, é o de Cristo. Os demais todos apontam para ele. E o sacrifício de Cristo, né, é o derramar do amor de Deus, do caráter de Deus, do ser de Deus sobre a sua criação. Ele se entrega, ele se manifesta, ele se revela, né? E nós não vamos terminar de compreender esse assunto. Nós vamos estudá-lo e vê-lo de novas perspectivas, né? A cada dia, aqui na Terra e depois na eternidade. Amém. E que a gente se impressione, né, com esse amor, com esse sacrifício, com essa renúncia, e também façamos o mesmo. Porque Paulo também diz, né, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se. Então nós temos de nos esvaziar também, e assim manifestamos na nossa própria vida, né, a suprema riqueza da graça. Amém. Pastor Vanderlei Dornelles, me lembrei da aula de um professor que é amigo de nós todos aqui, quando ele ia falar sobre Deus, aquele grande quadro negro, o pastor Sérgio vai se lembrar,
ele pegava o giz, colocava um pontinho e dizia: olha, o quadro negro é o que existe sobre Deus. Esse pontinho sou eu. E vocês nem aparecem na lousa. E é bem isso. Um grande abraço ao nosso querido pastor e professor Emilson dos Reis, que sempre grava conosco aqui, um homem de Deus. Mas, amigos, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Foi muito bom ter vocês aqui. Vocês sabem que essa dupla foi pensada, né? Foi organizada para ter vocês aqui, porque vocês estudam sacrifício, vocês conhecem, e muito obrigado pela presença de vocês. Mas antes da gente encerrar, eu queria dizer que nós estamos oferecendo, como eu já disse aqui, pastor Sérgio, pastor Vanderlei, uma cópia desse livro aqui, um presente. Nós temos uma parceria com a livraria digital livro7.com, o livro do Dr. Félix Cortez, Carta aos Hebreus, o autor da fé. E o sorteado, no caso, a sorteada desta lição, número 9, é a irmã Lucemar Oliveira. Irmã Lucemar Oliveira ganhou o presente aqui, tá bom? Parabéns, irmã Lucemar. Entre em contato com esse e-mail, mande ali no assunto "Eu ganhei o livro de Hebreus", coloque no assunto, mande o seu nome completo, seu endereço, uma foto ali do seu RG também, só para provar que você é você, e você vai receber gratuitamente na sua casa o livro Carta aos Hebreus, o autor da fé. Pastor Vanderlei Dornelles, muito obrigado, pastor, coordenador da Faculdade de Teologia, da pós-graduação, professor da graduação, pós-graduação. Pastor Sérgio Monteiro, capelão da Escola do Pensar, líder ali da comunidade judaica, Instituto Judaico Fyodor Meyer, partindo daqui a algum tempo para um lugar distante, para também continuar o seu ministério que começou no Brasil. Eu sou muito feliz pela presença de vocês, de ter a amizade de vocês, né? E tenho certeza que Deus tem abençoado muito vocês. Se quiserem dar uma palavra final, fiquem à vontade. E, na sequência, eu vou pedir ao pastor Sérgio que faça a oração. Maravilha, então. Eu só queria dizer no final, assim, o sacrifício é a resposta de Deus para a acusação que lhe foi feita. Demonstra o seu caráter e demonstra a sua justiça. E o sacrifício maior não são animais, é o sacrifício de Jesus. Amém. Vamos orar? Adonai, Deus de Israel, nosso Senhor e nosso Criador. Pai Santo, nós te agradecemos pelo sacrifício maior de todos, o grande sacrifício na cruz do Calvário. Que esse sacrifício nos encontre onde estejamos, mas que nós não fiquemos apenas e tão somente olhando para uma cruz, porque ela está vazia, assim como o túmulo também está vazio. Que nós nos lembremos que aquele que naquela cruz morreu, que naquele túmulo descansou, ressuscitou e intercede por nós, apresentando a si mesmo como sendo o nosso substituto, como sendo o nosso mediador, como sendo o nosso grandioso irmão e nosso sumo sacerdote. Em nome dele nós oramos nessa noite e nos entregamos para todo sempre. Amém, Senhor.